Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Caju dos Rafas deste domingo, dia 19 de março de 2023. Caju dos Rafas, edição número 69. Daqui a pouquinho estará chegando o Rafael Isgard Vargas, o Tomada e também o Rafa Gubert, ele que é torcedor do Juventude. Já está chegando aí a galera. Rafael Isgard Vargas, ô Tomada, tudo bem contigo? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. E melhor agora na presença dos amigos. Rafa Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo tranquilo. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, pautas não faltam no Caju dos Rafas. Vamos falar do empate do Caxias com o Internacional em 1-1. A equipe Grenache foi, entre aspas, podemos dizer assim, prejudicada pela arbitragem. Entre aspas, não. Em negrito. Foi prejudicado em negrito, não entre aspas. É um absurdo. Mesmo com a possibilidade do VAR, a arbitragem consegue atrapalhar o Campeonato Gaúcho e, nesse caso, a equipe do Caxias. O Caxias, com o jogo da volta, diante do Internacional, precisa vencer, independente do placar, para um tempo normal. Mas, quiser ganhar nos pênaltis, empatando, leva a partida a essa decisão. Lembrando que hoje o Ipiranga venceu o Grêmio de virada pelo placar de 2-1 no Colosso da Lagoa. Agora a equipe de Erechim, com empate, se classifica para a final. Caxias Inter e Caxias, próximo domingo no Beira-Rio, às 6 horas. Já Grêmio Ipiranga, na Arena, em Porto Alegre, é no sábado, a partir das 4h30 da tarde. E do Juventude segue se preparando para a Série B do Brasileirão. É um assunto que a gente vai discutir aqui também. Mas vamos iniciar, Sgarione, falando do Caxias. Mais um tema, quero iniciar essa nossa live. A arbitragem de Jean-Pierre. Desastrosa aquela situação do pênalti não assinalado. É uma piada. Quando disseram que seria o Jean-Pierre o árbitro, eu já brochei. Não sei se é que eu posso usar essa expressão, já usando. Teve um jogo, Caxias e Grêmio, que o Jean-Pierre pediu para o técnico do Grêmio trocar um volante para o cara ser expulso. Aconteceu isso no Centenário. Então não adianta, cara. Esses caras vão puxar. Ó, vamos começar pelo lance polêmico. Eu vou mudar. Eu tava vendo aqui Boca Juniors e Instituto não sei o que, Ginásia. Sim. Teve um pênalti, tá? No último lance do jogo teve um VAR a favor, para ver se tinha um pênalti a favor do Boca Juniors. O juiz do jogo analisou de todos os ângulos a possibilidade de ser pênalti. Todas. Ele demorou uns 5 minutos para ver, porque era uma questão duvidosa. E ele viu de outro ângulo, viu lento, não sei o quê. O que aconteceu no jogo do Caxias? Teve o lance do pênalti. O meu amigo Jean-Pierre... Né? Não, mas pelo amor de Deus, ele vai na tela e volta. E outra, ele assinala o seguinte, ele levanta a mão e faz assim, ó. Como se tivesse um impedimento que também não existiu. Foi um pênalti, cara, assim, ó, justamente pro VAR decidir. O jogador do Inter empurra o Heron com o braço. Na hora que o Heron chega na bola, é pênalti isso. E tá lá o VAR justamente pro juiz ver. E ele olha uma vez o lance e define que é impedimento do lance que não tem impedimento. Então, meu amigo, eu não quero pro próximo jogo Jean-Pierre, eu não quero Daronco, eu não quero Voaden. Cara, qualquer um, menos esses caras que na hora H vão favorecer a dupla Grenal. E põe então um árbitro novo ali, que dê uma possibilidade nova, né? Enfim. Agora, esses medalhões, cara, eles puxam sempre pra dupla Grenal. Tem um detalhe, né, Tomada? Se o árbitro não viu esse lance, o VAR tem que chamar. O VAR não chamou. Chamou, ele foi no VAR. Não, nesse lance não, chamou no outro. Bom, quê? Bom, qual lance? Não, o VAR chamou.
O VAR O chamou do ele, pênalti foi do no Heron? VAR. Agora teve um outro lance também. Não. Ou tô me confundindo? Não, mas é que foi assim. Não, tá. Foi no Porque jogo? teve um lance que teve. Foi, Edu? Não fui, mas eu vi que ele foi no VAR. Eu até vi que tu fez um comentário dizendo que ele não foi no VAR, ele Não, foi mas no VAR. eu acho, se eu não me engano, teve um lance ali Não, no é que jogo. foi antes. Foi antes uma suposta mão que teria na área do Isso. Inter. Não, e esse lance ele não chamou, o VAR não chamou também e correu tranquilo. Tudo Mas bem. nesse lance do Heron, Ele o foi. VAR chamou. Sim, Não, sim, o VAR chamou sim. ele. E ele olhou uma única vez na tela. Uma única vez, um lance que era duvidoso. Imagem de cima, de repente, ali, né? Vai que... Cara, mas peraí, olha só. O VAR mostra o lance no normal, né? Na velocidade normal. Tu pode dar uma câmera lenta no VAR. Slow Tu mo. pode fazer um monte de coisa no VAR. Exato, tu pode mudar o ângulo, tu pode ver. Ele viu uma única vez, cara. Assim, acho que deu 10 segundos que ele olhou e ele definiu que era impedimento. Ele levanta a mão, podem olhar o lance. Ele não deu uma falta porque o Heron tentou cavar o pênalti. Ele levanta a mão e faz a linha como se tivesse impedido. Podem me corrigir aqui o pessoal que está vendo a live se eu estou enganado. Mas ele faz esse gesto. Cara, então é o seguinte, ó. Por exemplo, o lance do Caxias, do pênalti pro Inter, certo? Cara, não precisava ver muitas vezes mesmo. Aquele lance ele vai dar pênalti e vai ser pênalti. A bola resbalou na perna do jogador do Caxias, bateu no braço. É pênalti, porque ele esticou o braço, né? E a bola só não foi para a área porque o braço do Jean Dias estava esticado, tá? Tudo bem, é um lance que ele pode ver uma vez só, beleza. Agora, aquele lance ali, não era para ele ver uma vez. O jogador do Inter empurra o Heron, tira o Heron da jogada com um empurrão com o braço. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa assim, ó. Que se fosse, daí eu queria que tivesse o mesmo lance pro outro lado. Eu sempre A gente sabe a assim, resposta, né? mas aí é que tá, cara. Se tu tem o VAR, é justamente por um lance duvidoso como esse. Tu olha uma vez só. Pelo amor de Deus, cara. É assim, ó. É vergonha. Ó, já tava vergonhoso, né? O aspecto da arbitragem no gauchão. Campeonato. Agora, eles conseguem ser ruins com o VAR. Conseguem ser ruins com o VAR ou tendenciosos com o VAR. Entendeu? Se não tivesse o VAR, bom, tudo bem, são outros 500, era uma jogada rápida. Mas estava ali justamente para isso. Porque ele viu. E ele beneficiou o Internacional. Era um lance que poderia ter mudado a história do jogo. O Caxias poderia vir com uma vantagem do empate aqui para o Beira-Rio. E agora são outros 500. Então, assim, ó, e todo mundo sabe, e sempre é assim. Os times do interior têm que jogar contra a dupla Grenal, que não precisaria pelo investimento pelos times, e contra a arbitragem. É isso. O Caxias vai ter que jogar aqui no Beira-Rio contra o Internacional e contra a arbitragem. Porque o pênalti que ele não deu, num primeiro momento, eu achei que não foi pênalti. Rafael, que estava vendo o jogo, achei que não tinha sido pênalti, tá? Depois, quando deu o replay, disse, opa, tem um braço do jogador do Inter que empurra, né, o jogador do Caxias. Depois passou num movimento mais lento, daí tá claro, tá evidente que ele empurrou, o Caxias foi prejudicado pela arbitragem. Uma vergonha. Uma vergonha, a arbitragem no Rio Grande do Sul é uma vergonha. E tu ser ruim com o VAR, daí é difícil aceitar, cara. Eu acho que daí tu é mal intencionado mesmo. Gilbert, e esse VAR ou não VAR? Sua opinião sobre a arbitragem ontem do Jean-Pierre de Lima? Bom, primeiro que vocês são prova aqui que eu sempre falei que o VAR não ia resolver porque eles iam continuar apitando a favor dos times grandes. O VAR ele vai botar uma lupa num lance final, se o time grande estiver perdendo num escanteio, vai achar um puxão de camisa isso aí continua. Como o Rafa falou, assim, ó, eu nem vou dizer se eu achei que foi pênalti ou não. Eu só vou dizer o seguinte, o Maurício Saraiva falou que foi pênalti. O Maurício Saraiva falou que foi pênalti. Eu preciso dizer se foi pênalti.
Eu não sei se é verdade, que é o maior grenaleiro que tem, que vê empurrão onde não tem, isso aí já é de longe que o Mário Saraiva, ele briga com a imagem para defender a dupla Grenal, ele falou que foi pênalti. Então foi pênalti. Agora tem, óbvio que foi pênalti. Foi muito pênalti. Sim, pênalti de VAR, não é um pênalti fácil de ver, mas o VAR está aí para isso, está para os lances difíceis. E foi acionado. Só que é o seguinte, tem uma questão que o Regis comentou, que era o que eu ia comentar, que eu acho que só faltou no comentário do Rafa, que é o seguinte, pela sinalização, de fato, parece que ele dá impedimento. Teria que saber o que esse cara deu, porque o lance mostra que não tem impedimento. A gente até já viu casos de que uma câmera mal colocada, ela pode... Então, no mínimo, se ele marcou impedimento, o VAR já deveria ter mostrado qual é a câmera que mostrar as linhas, porque pela câmera que a TV mostrou, o cara está longe de estar impedido. O cara está em condição de jogo. Tá bem atrás do último defensor do Inter. Só que aí, o que eu ia falar, que o Regis já se antecipou brilhantemente, como sempre, se ele deu impedimento, ele tinha que tirar o cartão do cara do Caxias, porque o lance parou antes. Ele deu um cartão por simulação, tudo bem, ele se enganou, tudo bem, vamos acreditar que no primeiro momento... Sim. Era um pênalti difícil de ver. Vamos acreditar que até aqui, pelo menos. É um lance difícil de ver. O cara vai lá, acha que é simulação, dá. Cara, ele deu impedimento. Ou mesmo que ele tenha dado outra coisa que eu não consegui entender, que ele não foi claro na sinalização. Se o lance está parado antes, o cartão por simulação tem que ser anulado. E mesmo que ele não tenha parado o lance antes, o VAR tem que, pelo menos... Ele pode achar que aquele empurrão não é o suficiente para ser pênalti, que seria um erro, mas não existe simulação. Então ele tem que tirar o cartão do cara. Então, cara, só para fazer uma menção honrosa, o juiz hoje do Ipiranga, só para nós não ficar só falando mal, o cara deu 2 pênaltis para o Ipiranga, os 2 lances de VAR, que eu tinha certeza que ele não ia dar, principalmente o segundo pênalti, o cara teve pulso, foi lá e deu. Então, só para dizer que o Jean-Pierre apitou com a camisa do Inter por baixo e o juiz de hoje apitou corretamente. O Alessandro Sebem, jogador de costas, foi empurrado e nem viu. O Regidan Luz, ele foi para o VAR para tentar achar uma desculpa, para justificar o amarelo do Heron. O Ademir Kelly pergunta, o Ser Caxias pode solicitar o áudio do VAR? Ou no gauchão isso é impossível? Teríamos que escutar o do Caju, no Heron e também do Heron. O Matheus Marcelo nos acompanhando, o Regis nos complementa, mas é certo que será Voaden ou Daronco. Concordo com o Regis, até porque eles não foram nem para o sorteio dos jogos de ida. O Fabrício Cogueto, no lance de mão, não chamou, foi isso que eu estava relatando, no lance de mão não chamou, no lance do Bustos foi no VAR. O Alessandro Sebem, para não dar o pênalti, deu impedimento. Também aqui o Regis da Luz, mas então se deu impedimento porque não anulou o amarelo por simulação, polêmicas da arbitragem. Também nos acompanha aqui o presidente do Caxias, o Mário Verlang, o Diego, mas é um erro geral, VAR e equipe. Muita gente nos acompanhando, o Léo Rosa. Já no jogo do time do presidente, Gandula contra o Renato Iris, o juizão deu pênalti no final do jogo. Os medalhões não dariam. O Diego, vamos nos classificar no Beira-Rio. Hoje, muitas participações. Continue participando aqui na nossa live. Diga. A verdade é que o Jean-Pierre não teve peito para dar aquele pênalti. Ele não teve coragem de dar o pênalti. Ele não teve peito de chegar e dizer assim, não, como o juiz hoje do jogo contra o Ipiranga contra o Grêmio. Eu não vi o jogo do Ipiranga. Não, ele deu 2 pênaltis de VAR, cara. E daí o cara deu 2 pênaltis de VAR. Bom, então, assim, ó, a direção do Caxias faça um ofício para que esse juiz apite o jogo. Agora, não me veio com Voaden, com Daronco, com Jean-Pierre. Esses caras vão puxar para a dupla Grenal. Não tenham dúvidas disso. Na súmula, aos 26 minutos, o árbitro, o Heron, tentou enganar ele, o árbitro, simulando uma lesão ou fingindo ter sofrido uma falta, simulação, por simular ter sofrido uma falta. Isso foi o Jean-Pierre na súmula. Não, tudo bem. Daí ele deu o cartão e não tirou. Foi aquilo que o Rafa falou.
Se estava impedido, então aquela jogada não valeu. Sim. Entendeu? Então tu tem que tirar o cartão. Eu entendi, ele não. Aí que tá. O juiz fez o sinal que todos os árbitros fazem para impedimento. Ele levanta o braço e faz assim com a mão, como se dizendo, está impedido. Ele não foi no local onde aconteceu o fato, levantou a mão e disse assim, ó, isso aqui é uma falta disciplinar porque ele tentou simular uma falta. Então, na verdade, é o seguinte, quis justificar o injustificável e não teve coragem para marcar o pênalti, interferiu no resultado da partida, porque, na verdade, o jogador do Caxias poderia errar o pênalti, entendeu? Sim. Mas era uma chance que o Caxias teria de sair na frente e buscar. Cara, ele não teve coragem, não teve coragem de marcar o pênalti. E esse cara é sempre assim. Ele puxa para a dupla Grenal. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Entendeu? Olha só, no jogo do Caxias contra o Inter, aqui no Beira-Rio, o Inter saiu na frente com um gol impedido do Pedro Henrique. Tá? Não tinha VAR. Daí eu falei o seguinte, aquele lance era difícil de ver, porque não tinha como saber se tinha sido o jogador do Caxias que tinha colocado a bola para trás, ou se foi o do Inter que desarmou o jogador do Caxias. Como não tinha VAR, bom, cara, daí tudo bem. Agora, nesse tinha, e ele analisou o lance uma única vez. Uma única vez, isso é inadmissível, cara, porque o VAR tá ali justamente para isso. Falta uma profissionalização do VAR, ou da arbitragem, porque tá terrível esse Campeonato Gaúcho. Que porcaria de arbitragem, a cada temporada só piora. Tá, eu vou fazer um desabafo aqui então, tá? Sabe o que eu acho que falta? E agora eu vou deixar o clubismo de lado. Eu vou falar como alguém que olha o futebol de fora, tá? Eu acho que falta na Federação Gaúcha de Futebol um presidente do interior. Eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol tem que começar a olhar para os clubes do interior. Ipiranga de Erechim, certo? O próprio Juventude, quando subiu, tá? Enfim, esses times pouco tiveram recursos da Federação Gaúcha de Futebol, certo? Se tu falar lá, os caras vão dizer, todo ano é a mesma choradeira. Eu já vi a Federação Gaúcha de Futebol dizer que não podia ajudar os times do interior nos campeonatos nacionais inferiores, porque tinha a questão da construção da sede aqui em Porto Alegre da Federação Gaúcha. Então, se tu não fortalecer o futebol do interior, cara, na verdade a gente vai ficar limitado a Grêmio e Internacional. E a arbitragem vai ser influenciada por aqueles caras que são favorecidos, que são os dois grandes da capital. Então não é só uma questão de profissionalizar, né, a arbitragem. A arbitragem já tem uma lei própria, certo? Se eu não me engano, já tem uma lei do árbitro de futebol. Já passou do tempo da arbitragem no Brasil ser profissional. Tá demorando isso, né? Entendeu? A gente viu aqui... Cara, vamos citar alguns exemplos. O jogo do Juventude contra o Ipiranga lá em Erechim. Que coisa mais atabalhoada que aquilo. O juiz foi muito mal, cara. E outros jogos também aqui do Gauchão que a gente comentou, que a arbitragem foi muito mal. No próprio Caju, os pênaltis, né, que foram dados para o Caxias, se não tivesse o VAR, o Voden não daria. E que eram lances que não eram tão difíceis assim, né? O cara põe a mão na bola. Bom, mas enfim, cara, eu acho que precisa ser o seguinte, ó. O Rio Grande do Sul não é só Grêmio Internacional. E se a gente quer ter um futebol forte no Rio Grande do Sul, cara, tem que começar a olhar essas questões, inclusive de arbitragem. Daí o Rogério Zimmermann falou o que falou e vai tomar um gancho, né? E eu tenho que escutar. Ele pode até estar certo, mas ele não pode falar isso. Então não pode falar a verdade? Ah, cara, peraí, só um pouquinho, né? Então, daí, olha só. Outra coisa que me dá raiva é, porque o futebol do interior de São Paulo é muito forte. Por quê? Por que o interior
no futebol do interior de São Paulo é forte? Porque existe uma federação paulista que fortalece os seus clubes no interior de São Paulo. Eles não pensam só em São Paulo, só em Corinthians, só em Palmeiras. Todos os clubes lá. Por isso que diz assim, nossa, quantos clubes do interior de São Paulo na Série B? Ah, é porque só conseguem acesso os clubes de São Paulo da Série C para B. Claro, cara, porque tem um trabalho da Federação Paulista que fortalece esses clubes. E aqui não tem. É só a choradeira. Olha, eu escutei do pessoal do São Luís de Juiz, os meus amigos aqui, que falaram algumas coisas da Recopa ali, da decisão da Recopa, cara, que é inaceitável. É inaceitável. E a culpa também são dos dirigentes do interior, porque a federação fala e eles aceitam tudo e não se posicionam, certo? Então eu acho que o futebol gaúcho, cara, precisa de um presidente da federação do interior. E o meu nome seria o Walter Dalzotto Júnior. Eu não sei qual é a condição dele, né, em função da doença, mas como eu gostaria de ver o Walter Dalzotto Júnior na Federação Gaúcha de Futebol. Eu acho que é o melhor dirigente que o futebol do interior do Rio Grande do Sul poderia ter na federação, é ele. Porque senão, cara, a gente vai ficar com isso Grêmio Internacional eternamente. Gubert, a federação precisa de um presidente que queira bem o interior, né? É o que parece que não está acontecendo há muito tempo aqui no Gauchão, aqui no Rio Grande do Sul. A gente já falou isso várias vezes, inclusive, né? Mais uma vez, inclusive, o nosso amigo Léo Rosa também. Um abração aí, Léo, falou também do Valtinho. Eu acho que o Valtinho seria única e exclusivamente a questão da saúde. Né? Se ele tem condições de assumir, se ele está afim, né? Porque isso também certamente é uma barra, né? Então teria que ver. Agora, sem dúvida, o Valtinho, concordo com o Léo, concordo com o Rafa, é o melhor nome. Não teria outro nesse momento. Assim, está caindo de maduro o Valtinho ser presidente da Federação Gaúcha. E aí sim, podemos lembrar o fato de, acho que foi ano passado que queriam aumentar a cota do Juventude, mas tirando do interior, ele falou, não, assim não. Né? Então eu acho que o interior e a federação em si estaria muito bem representada. Enquanto isso não acontecer, vai ser sempre essa mesma panelinha. E em relação a alguns amigos aqui comentaram que ele deu simulação e perigo de gol. Então, simulação e lance livre indireto. Então, assim, primeiro, ele devia ter olhado mais o VAR. Alguém deveria ter avisado ele, calma, olha que tem um empurrão. De fato, ele tanto no pênalti que ele deu para o Inter, quanto nesse lance, ele foi, deu uma olhadinha e voltou. Cara, assim, na realidade, ele deu perigo de gol. Ponto. Perigo de gol. É aquele famoso perigo de gol que a gente viu já tantas vezes, do juiz dar um escanteio meio duvidoso, ele não tem certeza se é escanteio, aí o cara bate o escanteio e ele já dá uma falta. Isso a gente já viu 1 milhão de vezes acontecer. É o perigo de gol. Eu não quero que aconteça gol agora. O empate aqui tá legal, sabe? Então, cara, vou sair. É aquilo que nós falamos há 1 mês atrás, no Caju, que nitidamente, depois da confusão, o Voaden estava louco para acabar aquele jogo. Tu via na atitude dele que ele estava louco para acabar antes que desse mais confusão, ou pior para ele, na cabeça dele, que desse um gol para alguém. Então esses juízes aí são muito fraquinhos, cara. É um empate para o Caxias não sair muito chateado, para o Inter não sair mal, né? É isso aí. Deu perigo de gol. Olha só, Léo Rosa, olha só, aqui é impedimento. O braço erguido, de fato, é lance livre indireto. Mas ele fez isso aqui, tipo como se tivesse uma linha. O cara tá... pelo amor de Deus. Olha só, vamos fazer o seguinte... Ele nem sabe o que ele deu. Ele não sabe o que ele deu. Outra coisa, vamos fazer o seguinte. 30 minutos de jogo, o Luiz Adriano entra e o jogador do Caxias... Dá o mesmo... Vamos fazer... A cena, né? Sai o goleiro do Caxias, vem o Dirceu e o Luiz Adriano cai no chão, não sei o quê. Será que ele ia dar só aquela olhadinha no VAR? Se o lance fosse pro Internacional? E tem outra, cara. Pro juiz do VAR errar, o cara tem que ser muito ruim.
Porque ele tem lá, quantos monitores ele tem? Ele tem um monitor lá, dá com pau. Ele pode rever o lance, acelerar, diminuir a velocidade, tudo. Então, cara, se um árbitro de VAR errar o lance, o cara tem que ser muito ruim. Vamos combinar. Muito ruim. Entendeu? Então, a minha indignação é essa, cara. Porque já é difícil os times do interior competirem com os times da capital por uma questão de investimento e tudo mais. A partir do momento que tu tem um VAR para tentar trazer um equilíbrio, né, entre os dois, e num lance capital o juiz dá uma simples passada de olhos pelo monitor, cara, o Caxias foi muito prejudicado pela arbitragem nesse jogo. O Léo Rosa, perfeito, Rafa, desde Márcio Chagas, no gol do Diogo Oliveira, o Saraiva não encontrou mais o seu rumo. Também na nossa audiência, Bruno Sgarioni, o Alisson também, se não cai, poderia dar uma cavalinha na bola e fazer o gol. A Tamara Scalcom, boa noite aos amigos do Caju dos Rafas, um grande abraço para o Rafael Sgarioni e para o Ivan e Rafa Gubert. Não gostei muito da arbitragem do jogo do Caxias, Internacional jogou bem. Jogou Internacional, jogou bem, fora Heron. Então, a participação do nosso internautas aqui na live dos Caju dos Rafas. Continue participando. Hoje a gente não vai conseguir ler todos os recados, mas obrigado pela audiência. Continue participando, assim que der, a gente vai ler a sua participação. Vamos falar do jogo, Sgarioni, de Caxias. Agora falar do jogo mesmo, fora dessa bizarrice da arbitragem. Vou te contar. É muito bizarra a arbitragem. Tá inacreditável o que estão fazendo com o futebol. Caxias e Internacional 1-1. O Caxias que levou o gol aos 4 minutos com Alan Patrick e depois não sentiu, conseguiu empatar, mesmo sendo contra do mercado, mas o Jean Dias, em grande primeiro tempo, o Caxias empatou e poderia ter vencido o jogo ganho. Se ninguém for escolher o melhor do jogo, Caxias e o Inter, na minha opinião, o Caxias foi bem melhor que o Internacional. Jogou melhor. O Caxias que entrou em campo com Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando, o Dudu Mandai, Vini Guedes, o Marlon, depois o Peninha, Diego Rosa, depois o Ronald, Jean Dias, depois o Wesley e Heron, depois o Marcon, técnico Thiago Carvalho. Caxias jogou bem a primeira etapa, mas o segundo tempo, Tomada, me parece novamente que o Bernardo deu uma pequena queda. Uma pena foi aquele gol de pênalti, né? Eu fiquei muito, eu confesso, eu fiquei assustado por aquele gol de pênalti. 4 minutos gol de pênalti. Eu pensei assim, porque daí quebra qualquer estratégia, né? Tu tomar um gol com menos de 5 minutos. Uhum. Mas o Caxias não sentiu o gol. Isso que eu achei muito positivo da atuação do Caxias. Não sentiu o gol do Inter, foi superior do que o Inter, né? Jogou melhor que o Inter no primeiro tempo, empatou o jogo, criou outras situações, né? O Kenner fez uma baita de uma defesa. O Caxias não deixou de competir, mesmo tomando gol nisso. E depois que empatou ainda, continuou. Dominou o jogo no primeiro tempo. Eu digo, o domínio do jogo, o Caxias não sofreu com o Inter, não trocou golpes com o Inter, né? O Inter pouco produziu no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí sim, aí está acontecendo, é uma coisa que acontece com o Caxias seguido nesse Campeonato Gaúcho. O Caxias joga um primeiro tempo numa velocidade muito alta, numa intensidade muito boa, num domínio muito bom, e no segundo tempo o time cai de produção. Não sei se é questão física, não sei também se é o adversário que já vem preparado, né, com contra-veneno para o Caxias. Eu particularmente não gosto do Marlon, mas quando o Marlon saiu por lesão, o Caxias perdeu, porque o Marlon estava bem no jogo. Outra coisa que acontece com o Caxias é o Peninha. O Peninha é o cara que dá toda a mobilidade no meio do campo, distribui bolas, enfim. O Peninha é um cara que me agrada muito, acho que é o destaque positivo do Caxias, só que ele é um jogador para 65 minutos, né? Ele não consegue, não sei se é uma questão física, a lesão que ele teve, mas o Peninha não consegue manter a intensidade dele para o segundo tempo. O Peninha caindo de rendimento, o Caxias cai de rendimento também. Uma coisa que eu não consigo entender no Caxias
é Diego Rosa. E depois daí vem o Thiago Carvalho, põe Ronald, depois vem, coloca o Wesley, e o Bustamante, cara, é a terceira opção no Caxias. Não consigo entender. Para mim, o Bustamante seria titular do Caxias. Para mim, o Bustamante joga melhor que Ronald e Wesley. Tá? Eu não sei se é por uma questão de movimentação, né, da forma como o Caxias joga. Enfim, mas Bustamante não ser titular desse time, para mim, cara, me causa muita estranheza. Outra coisa, Heron. Né? Porque o Heron tem muita movimentação, mas o Heron tem uma dificuldade enorme, cara. Ele não consegue dar um passe de 2 metros. Eu gosto mais do Marcão, centroavante de área, mas é o meu estilo de jogo que eu gosto mais. Do cara na área, né? O matador, enfim. Mas mesmo assim, o Caxias jogou bem, competiu com o Internacional, porque o Caxias competiu com o Inter, e o Caxias vem vivo para o jogo aqui do Beira-Rio. Isso é muito importante. Né? O Caxias vem com uma real possibilidade de classificação. O Caxias já empatou com o Inter. Né? O Caxias já empatou com o Inter aqui no primeiro turno, virou um jogo para cima do Internacional. Então, o Caxias vai vivo e isso que é importante. Mas me agradou muito o Caxias nesse jogo contra o Inter. Né? Enfim, são escolhas do técnico que eu não concordo e eu acho que o time renderia mais. Mas quem treina o time, que acompanha o dia a dia, é o Thiago Carvalho. Mas eu gostaria, para mim, Bustamante e Marcão são titulares nesse time do Caxias. Gilbert, simpático Caxias com o Internacional. Caxias não sentiu um gol no início do jogo e depois conseguiu empatar. Não, o Caxias está jogando uma bola assim redondinha, né? Tá muito organizado o time. E eu acho que a única justificativa para essas escolhas, né? Claro, além de que, como o Rafa falou, a gente não acompanha os treinos, né? Não acompanha a semana de treinamento, eu assisto os jogos. Só que talvez seja mecânica de jogo. Os caras se adaptam melhor. O que eu me lembro do Bustamante, ele me agrada muito mais. O que eu já vi do Bustamante, e Bustamante também no que eu vejo do Caxias. Agora, claro, de repente o treinador, essa mecânica que está tão azeitada aí do Caxias, ela também se deve às características que o Thiago observa nos jogadores dele. Agora, eu não consigo entender o centroavante tático, que é o caso do Heron. Aí, para mim, fica mais difícil de entender, sabe? Porque o centroavante que está no time porque ele ajuda taticamente, cara, eu sou muito antigo para isso. Para mim, o centroavante ele tem que ajudar fazendo gol, cara. Sabe? Então, o Marcão para mim, seria titular, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho o Marcão muito mais centroavante que o Heron. Muito mais. Então, entendo a escolha dele em deixar o Bustamante fora, agora o Heron no time, porque é um centroavante tático. Não consigo entender. Agora, de fato, o Caxias jogou muito mais bola que o Inter ontem, tá vivo. Agora, assim, ó, não quero ser pessimista aí para os meus amigos grenás, mas assim, se aqui já é assim, em Porto Alegre vai ser pior. Porto Alegre, a tendência é, se o jogo tiver encrespado, infelizmente, a gente não pode se surpreender se acontecer de novo uma operação ali, sabe? É muito triste. Eu falei para vocês, eu estava vendo semana passada, antes da live, estava assistindo a semifinal do Carioca, o Fluminense, o Volta Redonda. Cara, teve um pênalti para o Volta Redonda, o juiz sequer foi no VAR, era pênalti, ou pelo menos ele deveria ter ido no VAR olhar. Cara, tava 2-0 pro Volta Redonda. Aí logo em seguida dá um lance, dá o gol do Fluminense, que era tudo que o juiz queria. Teve falta no lance de ataque e não se falou nada. Não se falou nada. Inclusive o comentarista, o Coração Valente, comentando com a camisa do Fluminense, falou que não foi falta
e falou que não foi pênalti antes. Então, cara, assim, ó, esse negócio de analisar as coisas com o coração cara, não dá, meu. Não dá. Eu vim aqui, você sabe, a gente conversou, falei que foi certa a marcação dos pênaltis para o Caxias, do VAR. Inclusive o lance que eu não vi, eu me baseei na opinião dos meus amigos, que teve um outro pênalti ainda para o Caxias, que eu não vi, porque estava lá no outro lado. Mas eu falei, não, todo mundo falou que foi, então foi. Então, assim, ó, cara, enquanto a gente ficar nessa de todo mundo, o cara vista grossa para lance para o time do cara, isso aí é sempre assim, cara. É sempre assim. Agora, eu fiquei revoltado ontem. Eu fiquei revoltado e, obviamente, eu não estava torcendo para o Caxias. E eu fiquei revoltado. Não precisa ser... Não é porque eu sou papo que eu vou dizer que não foi pênalti. Foi pênalti. Agora, o que vai acontecer com o Jean-Pierre? Você sabe o que vai acontecer. É prêmio. Vai ser escalado para de confiança. Esse é um cara de confiança. Quem provavelmente vai se ferrar é o juiz do jogo do Grêmio Ipiranga hoje. Esse cara tá sujeito a gente ficar um tempo sem ver. Sabe? Então, cara, é difícil. É desanimador. A gente se sente... Cara, o cara se sente enganado. O cara se sente um Juca, né? De sempre no jogo e ver sempre o mesmo filme, cara. É muito triste. É muito triste. Para quem gosta dessa coisa, a gente... não se surpreende, mas consegue ficar chateado todas as vezes. Pode falar, Tomada. Não, eu queria pegar o gancho do que o Rafa falou, e à medida que a gente vai ficando mais jovem há mais tempo, né? Porque nós não ficamos velhos, né, Rafa? Nós ficamos jovens há mais tempo. A razão também vem, né? Claro. A razão também vem pro teu lado. Por exemplo, se eu fosse um lance que, num primeiro momento, quando eu falei, eu achei que não tinha sido pênalti. Eu também achei que não. Eu achei que não tinha sido pênalti. Para isso que depois, tem o VAR, né? Rafa, né? Exatamente, cara. Para quando o cara não vê. Então, agora, direção do Caxias, grupo de jogadores, torcedores do Caxias, a gente não pode vir para cá achando que a gente foi derrotado por causa disso. Tem 90 minutos e o Caxias já mostrou que pode jogar de igual para igual com o Inter. Sem dúvida. Porque, agora, se a gente for analisar o adversário do Caxias, é um adversário que não está apresentando bom futebol, é um adversário que tem problema de plantel, tá? Porque o Internacional tem problema de plantel, inclusive. O Mano Menezes está sendo muito criticado aqui na imprensa. Eu acho que o Caxias tem que pegar todos esses fatores e também é uma decisão. E decisão se ganha fora do campo também. Tem que mandar ofício para a Federação Gaúcha, ó, fomos prejudicados, foi pênalti, a gente quer saber o que aconteceu aqui, porque o Caxias tem que estar atento a todas essas questões. E o juiz que for escalado para esse jogo, direção do Caxias, peguem os erros desse árbitro e já mandem para a Federação Gaúcha também, certo? Porque vai ter erro do Voaden, vai ter erro do Daronco, vai ter... O Jean-Pierre não vai ser, né? Mas, enfim, tem que saber jogar no bastidor também e tem que fazer uma pressão na Federação Gaúcha. Tem que se fazer por meio de rede social, por meio de ofício. Ah, mas isso não dá nada. Bom, não vai dar nada se tu silenciar, também não vai dar nada. Então, acho que passa por aí. Passa por aí e tem que colocar assim, é um filiado da federação e tem direito de que se tenha uma lisura e que se tenha uma boa arbitragem nesse campeonato. Porque se o objetivo é ser Grenal, faz o gauchão seguinte, melhor de 3. Faz 3, faz o seguinte, faz um Grenal na Arena, um Grenal no Beira-Rio, faz um Grenal em campo neutro, né? Para se decidir um campeonato. Agora, o Caxias também precisa saber jogar esse jogo de bastidor. O árbitro... Teve o jogo do Juventude que foi prejudicado pelo Ipiranga, pela arbitragem, o Juventude fez nota oficial depois do jogo, para meter essa pressão, para dizer, e o Caxias tem que fazer a mesma coisa, tem que fazer essa nota. Exatamente, tem que fazer, tem que repudiar esse tipo de... essa prestação, é uma prestação de serviço, porque o árbitro é pago. Ele está sendo pago lá, os clubes pagam para aquele árbitro estar lá. Ah, a federação. Cara, é o dinheiro que os clubes pagam para a federação que se paga um árbitro. E o cara não olhar um lance capital
ir na telinha lá, dar uma olhada, é absurdo, é inadmissível isso. E se fosse, e daí, por isso que vem a razão com a idade, se fosse do Juventude, meu discurso ia ser o mesmo, cara. Como é que o cara, numa decisão, não vai lá olhar um VAR? Né? Ou vai olhar daquela forma displicente, aquilo é uma forma displicente. Agora, o Caxias tem que fazer o seguinte, tem que botar na cabeça que no domingo que vem o Caxias precisa fazer história aqui no Beira-Rio. O Caxias historicamente endurece mais para Grêmio do que para Inter, tem toda aquela questão, né? E se fala, parece que a última vitória do Caxias no Beira-Rio foi há 33 anos atrás, né? Enfim, mas eu acho que é o momento de uma mobilização do clube, torcida, enfim, para que no próximo domingo o Caxias faça história aqui. E, cara, eu ia ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, se a final do Gauchão fosse Ipiranga e Caxias. Seria, assim, ó, coroar, né? Seria sensacional. Mas, enfim, a gente sabe das diferenças de investimento, de clube e tudo mais, mas dá sim, e o Caxias já mostrou isso. O Caxias pode fazer história no Beira-Rio. Eu iria nessa linha para motivar atletas e torcida. O Ednei Torresini, eles querem Grenal, a mídia quer, a Federação Gaúcha de Futebol quer, até a arbitragem quer, pois recebem mais. O De Carli, ruim ou condicionado, mal intencionado também. Nos acompanhando aqui, o Regis Luz, só não entendo o Bustamante não entrar nem no segundo tempo. Isso não dá para entender mesmo. O Diego, Caxias está jogando de forma organizada. O Caxias não se abalou com o gol. Não ganhamos por detalhe. Se o Peninha tivesse calma naquela bola, tinha feito gol. O Caxias, aqui perdeu alguns gols que complicou também, né? O Caxias está tendo algumas falhas, né? Mas daí é aquela questão que eu e o Rafa também falamos aqui direto, né? É a limitação técnica dos times de Caxias. O Juventude não classificou por quê? Demorou para se organizar e porque também o time era limitado, né? O Caxias deixou de ganhar um caju no primeiro tempo por causa das limitações dos seus jogadores. E contra o Inter não vai ser diferente. E a questão também é essa, né? Num jogo desses tu não pode errar. O erro tem que ser zero, né? Na oportunidade tu tem que fazer o gol. Infelizmente o nosso goleiro defendeu, mas a bola caiu no pé do Alan Patrick, né? Até disseram, porra, não chegou ninguém do Caxias. É que a gente teve o azar da bola cair pra dentro e no pé do cara, né? Ele teve tempo até de botar com muita tranquilidade. Até queria saber o que o cara do Caxias levantou o braço. Isso aí vai pra história. O cara pediu, eu não sei se ele pediu o impedimento do cara que bateu o pé. Foi muito engraçado essa cena. Eu acho que até ali é o desespero, né? De não conseguir fazer nada, o cara levanta o braço, enfim. Foi uma jogada automática. Foi uma jogada regular. Mas aí o índice tem que ser zero, cara, de erro. E se tem oportunidades, tu tem que matar o jogo, tu entendeu? Se tu não matar o jogo, cara, acontece o que aconteceu. A gente tá lamentando esse lance do pênalti, sim, mas o Caxias criou oportunidades também que não fez. E daí, que nem eu disse, né, cara, esbarra um pouco na limitação técnica. Mas me agradou muito o Caxias no jogo. Me agradou. É aquilo que eu digo. A gente pode até perder, mas tu tem que competir. E o que eu vi dentro do jogo do Caxias era um time que competiu de igual para igual para o Inter, não teve medo do Internacional, não teve medo, e foi buscar o empate tomando gol 5 minutos. Aí me serve, cara, e eu fiquei muito orgulhoso da forma que o Caxias jogou contra o Inter. Pena que no segundo tempo nosso time cai de produtividade, parece que, né, uma questão, não sei se é uma questão física, mas dá para ver que o Caxias sente e acontece isso, né? Pelo esforço da primeira etapa tomada. O Caxias se esforça tanto no primeiro tempo e acaba perdendo esse rendimento no segundo tempo. Não, é que daí eu acho que tu tem que dosar a tua energia, né? O jogo de futebol, não é só um tempo. O jogo de futebol são 90 minutos. Então tu tem que dosar a capacidade física, a energia, a intensidade, a força dos jogadores
tem que distribuir isso nos 90 minutos, né? E não apenas num tempo só. Porque senão acontece o que acontece. O Caxias, vamos pegar um exemplo do Caju, o Caxias jogou numa rotação muito alta. O Caxias foi intenso a todo momento, bola na trave, errou pênalti, fez gol, não deixou o Juventude jogar. Daí o que acontece? Acontece o seguinte, no segundo tempo o Caxias cai de rendimento e o Juventude vira o jogo. Então eu acho que, eu não sou técnico de futebol, como meu amigo Manu aqui, que entrou agora, ex-jogador de São Paulo dos anos 80, dos Menudos, treinador do Sub-20, um amigão aqui que eu fiz em Porto Alegre. Eu acho que tu tem que dosar, cara, daí, nos 90. Porque um jogo de futebol não se decide só num tempo, né? Eu não posso correr um tempo no primeiro tempo correr, e no segundo tempo sucumbir, e o outro time, se souber fazer isso, é o que a gente fala. A gente tem muita questão de um jogo ser decidido na questão física, né? Eu acho que tem que saber dosar. Não sei se é esse o problema do Caxias, mas é nítido, e foi assim durante o Gauchão, um Caxias intenso, veloz no primeiro tempo, e no segundo tempo o Caxias parece que reduz a sua capacidade, e daí começa a sofrer pressão dos outros times, né? Tanto é que no final do jogo, se tu for ver, quem estava com a bola e que estava rondando a área do Caxias ali, era o Internacional. E aí, Gobertinho, o Caxias que perde rendimento na segunda etapa, excesso de força no tempo inicial ou não? A gente já comentou isso, de fato, no Caju, isso aí, cara, nada justifica. Nada justifica. O jogador tem que ter uma inteligência ali emocional, uma estratégia, até porque ou tem que ter substitutos à altura. Não dá, o futebol é 90 minutos, cara. Se tu jogar bem pra caramba 45 e tiver com a gravata vermelha nos outros 45, o cara não vai resolver tua vida. Acho que o Caxias tem que rever isso, porque não adianta. O Caxias é o melhor time de primeiro tempo do estado disparado. É o melhor time. Se o jogo acabasse com 45, o Caxias era campeão. Se bem que a gente não sabe, talvez os outros também não dão tudo em 45, né? Então, é mais isso aí... equilibrado, né? É mais equilibrado. Pois é, eu acho que tá rolando um problema nesse sentido, porque é nítido que tem acontecido isso. Nossa, o Caxias do primeiro tempo ontem, cara, exceção feita ao jogo contra o Inter, o Caxias é sempre melhor no primeiro tempo. É sempre melhor no primeiro tempo. Aí eu tô falando do Inter, aquele jogo da fase classificatória, né? Que o Caxias foi muito rodada, bem, né? A partir das substituições. Próximo domingo. Pode falar, Tomada. A gente está falando do Caxias, um Caxias que só perdeu um jogo no Gauchão. Primeira rodada, né? O Caxias só perdeu pro Grêmio na primeira rodada. Depois o Caxias não perdeu mais. Daí vamos dizer, não, questão de produção. Bom, isso não interessa. O Caxias, né, se tu for analisar, de todos os jogos, ele perdeu um só. Então o Caxias está mostrando isso. E eu acho que o Caxias não... E tu vê, fora de casa, o Caxias não perdeu nenhum jogo. Né? O Caxias perdeu um jogo em casa pro Grêmio. Então, dá para ver que é um time que tem uma mecânica boa de jogo, é um time muito bem organizado pelo Thiago. Ele é questionado por algumas escolhas, e eu questiono também algumas escolhas que ele faz, mas é um time que foi muito bem no Gauchão. Por isso que eu acho que o Caxias vai vivo pro Beira-Rio e tem condições sim, cara. Continuando nesse assunto, Tomada, próximo domingo, 6 da tarde, Internacional em Caxias, no estádio Beira-Rio. O que o Caxias deve fazer para ir adiante a decisão do Gauchão, além de, claro, vencer no tempo normal, assim, para ir para a decisão, ou ganhar nos pênaltis, o empate. Mas o que o Caxias deve mudar para conseguir essa vaga à final do estadual? Aí que tá, eu acho que o Caxias não tem que mudar nada. O Caxias tem... a única coisa que... A minha única ponderação do Caxias seria essa questão de ter a mesma produtividade, né, no primeiro e no segundo tempo. A gente sabe que é muito difícil um time produzir absurdamente os 90 minutos. Mas que o Caxias fosse mais equilibrado, né?
que fizesse assim, um bom primeiro tempo, que tivesse um equilíbrio. Mas eu acho que o Caxias não tem que mudar o estilo de jogo, não tem que mudar a forma, enfim, que ele vem jogando, mas vamos mudar a tática para esse jogo. Não, eu acho que o Caxias tem que jogar exatamente como vem jogando, porque é o que está dando certo. O Caxias está nessa condição pela forma que vem jogando. Agora, a questão da escolha de jogadores, bom, eu jogaria com Bustamante, eu jogaria com Marcão. Agora, se o Thiago, né, que nem o Rafa falou, eu não gosto de centroavante móvel, né, tático, enfim, eu gosto de centroavante que faça gols. Mas se o Thiago, que treina o time todos os dias, acha que é melhor, bom, daí a gente tem que fechar com o treinador e ir até o final. Mas não acredito que o Caxias deva... o Caxias deve esperar o Internacional. O Caxias não jogou assim nesse gauchão. E se jogar nessa forma de esperar, que não está acostumado, aí pode vir a desgraça. O Thiago é um cara que joga de uma forma propositiva, né? E ele, então, tem que fazer isso. Tem que jogar com uma forma propositiva aqui no Beira-Rio. E me agrada mais do que ficar esperando lá com 2 linhas de 4, toma um gol e depois não sabe o que fazer, né? Então eu acho que o Caxias não precisa mudar nada. O Caxias está se entregando e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de capricho só nas finalizações. Eu acho que o Caxias pode fazer frente sim para o Inter aqui no Beira-Rio. Gilbert, tua opinião? O Caxias deve fazer para vencer o Internacional e ir para a final? Eu acho que esse jogo cara, eu acho que tá muito, muito parelho. Muito parelho. Acho que se o Caxias jogar como vem jogando, como o Rafa acabou de falar, o Caxias não perdeu nenhuma fora de casa. E acho que a experiência de já ter jogado no Beira-Rio e de ter feito um jogo de igual para igual, acho que pode ajudar. Acho que essa tá, por incrível que pareça, eu acho mais em aberto essa do que o jogo do Ipiranga. Eu acho que esse jogo do Caxias, para mim, a maior chance de um time de interior ir para a final é o Caxias e não o Ipiranga, mesmo com o resultado do primeiro jogo. O Grêmio vem bem salcado, né, no jogo da volta. Tem o Kahneman, mas eu acho que o Grêmio vai passar por cima do Ipiranga com uma certa facilidade. Diga, Tomás. E outra coisa que também, Rafa e Ivan, o Inter também sentiu que vai ter um jogo difícil aqui no Beira-Rio. O Jean-Pierre também. Né? Porque o que acontece? Já liberaram todos os sócios para entrar no jogo, né? Aquela questão do sócio que paga ingresso não vai ter, eles liberaram a entrada do sócio porque precisam de público, vai ter a pressão do torcedor. Então o Inter também sentiu isso e no próprio jogo. Até Maurício Saraiva, né? O pessoal da capital que comenta os jogos, viram que o Caxias fez um enfrentamento com o Inter. Então o Inter também não... O Inter sabe, né, que se facilitar, pode perder essa vaga para o Caxias dentro do Beira-Rio. Com certeza. 10 horas, 26 minutos, 22 graus a temperatura aqui na Serra Gaúcha. A participação do Regis Danemus. Se segurar empate até o intervalo, a pressão da torcida do Inter pode ser ponto favorável para nós. O Alessandro Sebem, tá certo, Sgarione, se tiver algum dirigente na live, amanhã mesmo já cobrem da Federação Grenal, essa opinião do Alessandro Sebem. Muita gente participando aqui, o Fábio do Futebol, Felipe Germelmaier. Então continue participando aqui da nossa live do Caju dos Rafas. Chegou aquele momento, Gilbert. Palpites! Palpites do Caju dos Rafas, edição número 69, no sábado, Caxias 1, Inter 1, segundo tomada, o Caxias vai vencer por 2-1. Eu falei que dá Inter 2-1, e o Gilbert, quem diria, acertou o empate e também o resultado em 1-1 na mosca. E nesse domingo, Ipiranga 2, Grêmio 1, ninguém acertou.
Segundo o Gubert, ia ser 1-0 o Grêmio. Segundo o Tomada e eu, 2-0 para a equipe tricolor. Nos palpites agora, o Tomada acertou 15 e 5 resultados. O Gubert acertou 12 palpites e 3 resultados. E eu acertei 11 palpites e 2 resultados. Próximo sábado, às 4h30 da tarde, tem Grêmio e Ipiranga. Gubert, 3-0. palpite. 3-0 Grêmio. Tomada. Eu acho que vai dar 3-1 pro Grêmio. 3-1 para o Grêmio. E eu concordo com o Tomado. Também vai dar Grêmio 3-1. Domingo, às 6 horas, Inter e Caxias, no Beira-Rio. Tomada. 1-1 e o Caxias elimina o Inter nos pênaltis. Caxias nos pênaltis. Gubert. 1-1. Ponto. 1-1 E ponto. Arregou. Não, eu nunca. Não, aí que tá. Não, já que tu usou a palavra, a gente já sabe quem é a regra. 1-1 e a gente já sabe quem é a regra na hora H. Mas vai ser 1-1 o jogo. Aí tu já sabe quem é a regra. Quando tá valendo alguma coisa, bicho, aí a gente já sabe quem é a regra, com todo o respeito. Arregou o Gubert, não Não, o time. ô, cara, vamos falar com todas as letras, já que tu não conseguiu captar, amado mestre. 1-1. Não, eu vou falar, eu que estou dizendo. Nos pênaltis. Nos pênaltis. Quando tá valendo alguma coisa, perde, cara. Então o Inter avança. Eu acho que vai dar Inter 2-1 tempo normal nesse jogo. Tu é o último dos palpites, né? Sim. Então eu fiquei mais tranquilo com o teu palpite agora, 2-1 pro Inter. 10 horas, mais 30 minutos. Seu destaque final, Rafa Gubert. Bom, meu destaque final é que a gente não falou nada do Juventude, ao contrário do que o âncora tinha prometido no início do programa. Mas eu agradeço, porque o Juventude, de fato, não tem notícia nenhuma importante. Então, só lembrar quem está assistindo que eu sou juventudista, tá? A gente não falou aqui, mas eu sou papo. Tem um outro time na cidade que é o Juventude. Está na Série B do Brasileiro. Ficar mais uma live, eu abro. A gente não falou sobre ele, mas estamos juntos. E o nome da live é Caju dos Rafas. E o destaque foi dito Juventude. A nossa grande live no número 69 do K dos Rafas. Então, sobre o Juventude, ele segue se preparando para a Série B. O goleiro Léo Vieira, da Inter de Limeira, deve ser confirmado nos próximos dias. O lateral direito Reginaldo deve se apresentar também nos próximos dias. Ele deve chegar junto ao executivo Júlio Rondinelli. Também outra informação, o Anderson Conceição também pode ser apresentado ao clube Alviverde. Além disso, o zagueiro Rodrigo San e o Bruno Mezenga pode reforçar a equipe esmeraldina. Quer comentar alguma coisa, Gubert? O Bruno Mezenga tá passando na... Vale a pena ver de novo que tá passando na Rio do Gado. O time já tem o senhor Brasil no time, tem o Boldrinho, rolando o Boldrinho, agora o Bruno Mezenga. Cara, isso aqui tá virando um time caipira. Ah, mas do jeito que tava antes já tá melhor. Tomada, seu destaque final. Cara, é muito bom estar com vocês aqui, independente. E eu queria agradecer de coração a compreensão do meu amigo Rafa, que falou por 1 hora do Caxias. Obrigado, Rafa, tu é um amigão. Eu faria o mesmo por ti. Depois de outubro, ali mais ou menos, setembro vai ser complicado, que no ano passado foi uma maravilha. Galera, obrigado pela audiência. Retornamos na próxima semana. Claro, a gente falou aqui dos palpites, mas com certeza vamos torcer mesmo. O Caxias avance de fase, vai até a final do Gauchão. Fala por ti que é neutro. Para aí, vamos torcer. Eu quero ver a decisão no Estádio Centenário com a equipe do Caxias lotado. Aquele abraço, até o próximo final de semana, próxima semana que vem. Nos vemos a qualquer momento. Tchau, tchau.